Boa tarde, pessoal. Vou falar para vocês hoje sobre um livro que eu escrevi com muito prazer e com muita felicidade em ver o trabalho concluído. Bom, é o livro Dragões Brasileiros F.C. e foi publicado pela editora Viseu. Tá bom? É um livro que a história é uma história que eu deveria contar. É um pouco do Brasil. É um pouco sobre tudo que vemos hoje aqui no país, então eu gostei bastante de escrever sobre isso. Como brasileiro, eu não poderia deixar de falar do futebol, que faz parte da nossa vida. Por mais que algumas pessoas falem assim, eu não gosto de futebol, mas não tem como você ficar de fora do futebol. O futebol pertence ao Brasil, pertence ao brasileiro. Por mais que você não goste, em algum momento ele vai fazer parte da sua vida. Então não tem como. Você, às vezes, até pega um gol em engarrafamento voltando do estádio. Você chora, você sorri por algum momento do futebol. Então não tem como. Pertence ao brasileiro, pertence a nós, o futebol. Então, o primeiro livro eu quis colocar o futebol nele. Por mais que seja um livro que fala de empreendedorismo, cita superações, ele cita o mundo do futebol, tem tudo isso. Então, a história é um pouco assim. O Sr. Wang, ele sai da China, que eu sou apaixonado por artes marciais, aqueles filmes do Bruce Lee, então acaba que tem que ter um chinês. E aqui em Belo Horizonte é muito forte a cultura chinesa, principalmente no centro, nas áreas comerciais. Então nós temos muitos cidadãos chineses vivendo aqui. E eu quis homenagear também, e homenagear o Bruce Lee com Kung Fu, Jack Chan, que tem vários filmes que assim, todo mundo conhece. Então, e o nome Dragões Brasileiros é por causa disso, porque tem um chinês, tem o Kung Fu, então o dragão. O Sr. Wang sai da China por gostar muito de futebol, ele vem para o Brasil, se dá bem nos negócios, se torna um empresário rico, tal, consegue adquirir o sucesso. Essa parte que entra o empreendedorismo dele, que ele tem um tino para os negócios. Aí ele abre restaurantes e tal. E depois, uma forma dele recompensar o nosso país, ele cria esse time, o Dragões Brasileiros F.C. Por ele ser um entusiasta do futebol e por ele também querer ajudar esses jovens. Ao invés deles estarem fazendo outra coisa, ele coloca eles para jogar futebol. É um horário livre. E o que acontece? Para esses jovens jogarem no time, eles precisam ter notas boas. Então é uma forma também de estimular o estudo. Ele cria esse time, beleza, vamos lá, os Dragões Brasileiros F.C. Só que os dragões não ganham de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Um jogo ou outro tal, mas é muito difícil. Então ele vê que precisa de alguma mudança. E ele descobre que, trabalhando para ele, tem o João Miguel, que é um cara que já foi jogador profissional e está lá trabalhando para ele. Só que ele está entregue à bebida, ao álcool. Então ele, com muito custo tal, consegue convencer o João a largar os vícios, largar a bebida e entrar para esse mundo de novo do futebol. O João perdeu tudo, então ele tem que assim enfrentar os problemas todos que ele foi adquirindo durante esse tempo que ele saiu do futebol. Aí lá está detalhado, né? Eu não posso contar tudo, porque senão perde a graça. E ele consegue depois, aos poucos, fazer o time jogar, tal. Então aí eles vão disputar um campeonato. E nessa disputa, contra cada desafiante que eles vão enfrentar,
eu cito algumas histórias desses desafiantes. Algumas lendas do futebol são citadas. Também tem um momento que eu cito o Oscar Schmidt, beleza, ele é do basquete, mas ele foi um grande astro que ele pregava sempre? Treinar, 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 para você se tornar o melhor. Então eu cito isso, essa fala dele está aqui no livro, faz parte do livro. Tá? Até mandar um abraço aí, Oscar Schmidt, parabéns pelo seu trabalho aí, pela carreira. Então, durante o livro ele vai citando alguns personagens vitoriosos, e tem o Cruzeiro de 66, que foi o Cruzeiro que bateu o Santos de Pelé, tem o Atlético de 70, que bateu a seleção brasileira de 70, foi a seleção do Tri, a melhor seleção de todos os tempos, assim, foi derrotada por um clube, que depois disso a CBF até proibiu de haverem jogos entre a seleção e os clubes. Então, para não desmoralizar a seleção. Então, assim, ficou muito bacana. Eu cito várias lendas do futebol. Tem o Flamengo da década de 80, que também era um excelente time, que tinha o Zico. Então, tem algumas citações interessantes. Também fiz uma homenagem aos jovens que infelizmente morreram naquele trágico acidente na sede do Flamengo, aqueles jovens jogadores, as jovens promessas. O time do Flamengo aqui no livro é escalado tudo com o nome deles, então é uma forma de homenageá-los. Então o livro ficou bacana, tem um conteúdo legal, ele é para toda a família, para todas as idades, é um livro com um bom entendimento, não é um livro muito complexo, mas é um livro agradável de ler, fala uma história de superação desse time, os desafios que eles vão encontrar, que são como os desafios que enfrentamos na nossa vida diariamente. Então ficou muito legal, espero que vocês curtam, tá bom? E depois também pretendo escrever, já comecei a escrever outros livros e espero que vocês curtam. E depois também quero fazer a continuação, tá bom? Desse livro. Então, por favor, olha aí, Dragões Brasileiros F.C, Aprendendo a Vencer, da editora Viseu, e foi escrito por mim, Robson Barbosa, com muito carinho, viu? Espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos.